Bem-vindos ao 6º episódio do AgendaCast RPPS. Esse episódio ele está diferente, porque nós faremos uma série de 5 episódios para tratar do tema Progestão RPPS, desvendando a trilha da Previdência. E para falar desse tema, nós temos uma convidada super especial, Edinalva Monteiro, nossa coordenadora de gestão da qualidade, que tem uma trajetória muito linda, uma especialidade no tema e está aqui para compartilhar a sua experiência sobre o assunto. Edinalva, bem-vinda ao AgendaCast. Quero te deixar à vontade para se apresentar para o nosso público e falar um pouquinho da sua trajetória na agenda e suas considerações iniciais. Obrigada, doutora Hélida. É um prazer, contribuir com esse projeto da Agenda Assessoria. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou Edinalva Monteiro, atuo como gestora da qualidade há mais de 20 anos, já atuando nessa área com certificações voltadas à gestão da qualidade. E com os clientes da Agenda Assessoria, atuamos já há 2 anos. 2 anos atuando com as certificações Progestão, ISO 9001, e hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a certificação Progestão e no que consiste essa certificação institucional. Excelente, viram que ela tem uma bagagem aí de uma longa data atuando com certificações, né? Para nós é uma satisfação e importante essa trajetória e experiência anterior, porque agrega muito valor no dia a dia. Entrando no tema, o Progestão ele foi instituído pela Portaria 185 de 2015 e é uma certificação para atestar as boas práticas da gestão do RPPS, uma espécie de ISO do RPPS, por uma entidade credenciada à Secretaria de Previdência, que atesta a conformidade de acordo com os requisitos trazidos ali pelo Manual do Progestão. Mas a Edinalva vai detalhar um pouquinho melhor esse tema. Edinalva, conta para nós qual a origem do Progestão e o objetivo. Quais são os objetivos para o RPPS alcançar com o Progestão? A certificação Progestão ela foi instituída pela Portaria 185, pelo Ministério da Previdência, e no ano de 2022 passou por uma atualização com a publicação da Portaria 1467. Então, essa publicação, a Portaria 1467, trouxe algumas atualizações importantes, que parametrizaram, que criaram padrões que são aplicados até hoje. Recentemente, o manual teve uma atualização, então a atualização mais recente do manual está na versão 3.6 e são os critérios onde os RPPS são verificados e atestados na atualidade. E os objetivos, Qual é o objetivo do Progestão para o RPPS buscar essa certificação? Os objetivos passam por comprovar que esses RPPS realizam a gestão previdenciária de maneira profissional, atestando sua segurança, transparência e eficiência com os recursos previdenciários. O Progestão ele está organizado em dimensões, E aí eu gostaria que você falasse para nós quais são essas dimensões e a importância delas dentro desse contexto do Progestão. Perfeito. As dimensões, onde o programa Progestão estão ancorados, passam por controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. Então, controles internos, nós temos toda a estrutura necessária para que órgãos de controles internos realizem as verificações, atestando que as operações realizadas pelos RPPS são de fato realizadas conforme determina a legislação vigente. Os controles internos atestam a conformidade das operações dos RPPS de acordo com os manuais que foram instituídos, com as rotinas que foram estabelecidas por aquele instituto. A dimensão de controles internos estabelece que o órgão ou o servidor instituído sobre o cargo de controlador interno no RPPS realize atividades,
rotineiras, né, com periodicidades estabelecidas de acordo com o nível pretendido desse RPPS, com a emissão desses relatórios, atestando a conformidade dessas operações, passando pela análise da concessão dos benefícios, análise da gestão dos investimentos desses RPPS e por aí vai, tudo que determina o manual. Assemelha ao controle interno hoje que se tem já no município ou no estado, que fiscaliza os órgãos, né? Inclusive o RPPS ele tem essa fiscalização do controle. E essa fiscalização ela se assemelha, se for fazer uma equiparação, né? Como que eu vou comparar controle interno do Progestão com os controles internos que têm uma atuação similar para atestar e garantir que o funcionamento da certificação ela está adequada com o estabelecido na portaria e no manual. Exatamente. Funciona como se fosse uma dupla checagem, né? Então, o controle interno faz a primeira checagem, a primeira verificação, evitando que falhas nos processos, nas concessões de benefícios, por exemplo, sejam instituídas e evitando que esses erros cheguem, né, aos órgãos de controle externo. E tem que ser uma atuação proativa, né? Uma atuação em que o profissional designado para isso, ele vá nas áreas, ele vá averiguar se de fato estão atuando de acordo com o que foi estabelecido e de acordo com que a certificação foi ali autenticada, digamos assim, para garantir o funcionamento. Então temos aí essa nuance envolvida. Exatamente. O servidor que ocupa o cargo de controlador interno em um RPPS, ele precisa ter um amplo conhecimento sobre as áreas, de uma maneira macro, do RPPS. Então, esse amplo conhecimento vai permitir a ele que realize as verificações em cada atividade de cada processo que acontece ali dentro desse instituto. Então, por isso, né, dentro das atividades de mapeamento, de manualização, que a gente vai falar mais à frente, é importante também que se tenha uma visão macro, um macro processo desenhado e instituído das atividades daquele RPPS. Vamos falar depois num episódio específico de controles internos e considerando cada dimensão. Exato. Fala para nós, Edinalva, qual que é a importância dessas dimensões no âmbito do Progestão? Então, voltando às dimensões, né, de controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. Falamos sobre controles internos, governança corporativa. Governança corporativa traz aspectos, né, muito bem definidos com relação às obrigações que o RPPS precisa seguir para ela ser atestada como um RPPS, como um órgão certificado pelo Progestão. Então, questões como planejamento, se eu vou buscar pelo nível 1, nível 2, eu preciso ter no mínimo um plano de ação anual. Plano de ação anual significa o quê? Me antecipar no início do ano, planejando as atividades que eu pretendo alcançar durante esse exercício, no mínimo para as atividades de gestão dos recursos previdenciários. Para os níveis 3 e 4, são necessários, por exemplo, o desenvolvimento de um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico é um documento mais robusto, que contempla todas as áreas de um RPPS, né, prevendo as atividades para um horizonte de no mínimo 5 anos. Essas atividades, né, esse planejamento estratégico precisa estar diretamente vinculado com a lei de diretrizes orçamentárias do ente federativo e com o plano plurianual também. Então precisa atender a essas regulamentações. Traz também, né, dentro da governança corporativa, o aspecto da transparência. A transparência é muito importante, né? A gente está trabalhando com a gestão pública, então só na ação de transparência você tem 16 tarefinhas que precisam ser seguidas. Então, por mais que lá à frente a gente vai detalhar também quantas ações você precisa atender, né? O RPPS precisa atender para ser certificado pelo Progestão, então ao todo são 24 ações. Só que dessas 24 ações, elas são subdivididas em pequenas tarefas. E só a ação da transparência, ela contempla 16 tarefas individuais. Essa dimensão, ela é o que possui mais ações a serem trabalhadas. E desde a transparência, ouvidoria e vários outros itens aí que estão estabelecidos para atingir, né, essa dimensão para atender a certificação. Exatamente. E aí, voltando, né, aos pilares do programa Progestão, temos a educação previdenciária. Educação previdenciária nós temos como ação essencial a política de diálogo com os segurados e a sociedade.
Então, você instituir, o RPPS instituir políticas e ações de diálogo com segurados e a sociedade, traz não somente informações, mas aproxima o seu público final a ser mais participativo, né? E a fiscalizar também as atitudes, as atividades que são desenvolvidas ali dentro do RPPS, porque o servidor, o segurado, ele sente pertencente a esse universo. E envolve os servidores do próprio RPPS, servidores ou os contratados, a equipe que atua ali no RPPS, para a questão de capacitação. Então, é um pilar que preocupa muito com o quadro operacional ali do RPPS para garantir que eles tenham capacitação para poder desempenhar a sua função da melhor forma possível para chegar no resultado final. Então, é um pilar também muito importante. Todos têm a sua importância, né? Porque você pode observar que o Progestão ele tem uma preocupação geral para que a engrenagem do RPPS funcione de forma adequada. Acho que essa é um resumo, assim, em geral, né, considerando as dimensões. Você citou um pouco as ações para atingir o Progestão. Fala para nós um pouquinho mais sobre os níveis. Você já citou que tem 4 níveis. E qual a diferença entre eles? Por que que eu tenho essa graduação de níveis no Progestão? Então, os níveis do programa Progestão hoje, nós temos um nível de acesso e 4 níveis instituídos, né? O nível de acesso, ele é aplicável apenas... Inclusive, é uma novidade esse nível de acesso, né? Exatamente, Foi recente. É recente. Agora em fevereiro. Foi publicado agora recentemente, em fevereiro, o manual do nível de acesso. Então, o nível de acesso, ele é permitido aos RPPS de pequeno porte apenas durante a primeira certificação. Então, para a recertificação desse RPPS, mesmo que de pequeno porte, ele precisa se enquadrar, né, as ações, pelo menos, no mínimo, do nível 1 do programa Progestão. Então, nós temos instituídos 4 níveis. Níveis 1, 2, 3 e 4. Então, o nível 1, ele é aplicado aos RPPS de menor ou maior porte, mas normalmente a primeira certificação. Por que o RPPS de menor porte, né, se enquadra uma certificação no programa Progestão nível 1? Porque as exigências que o programa institui, o RPPS de menor porte, ele com algum engajamento dos dirigentes, dos servidores, ele consegue, né, se estruturar e se organizar até obter essa certificação e melhorar continuamente a sua gestão. O nível 2 do programa Progestão é considerado um nível intermediário de certificação, de gestão profissionalizada. Então, ele pode ser utilizado para o RPPS de menor porte ou aquele RPPS de médio a grande porte. Porém, ele já exige maiores ações, estruturações mais bem definidas, mais elaboradas e periodicidades maiores também nas publicações da documentação, dos relatórios, enfim. Nível 3 já é considerado um nível avançado de gestão previdenciária. Então, são ações, então você já precisa ter um planejamento estratégico, você já precisa desenvolver essas ações junto à sua diretoria, planejar o futuro, se vocês têm condições de implementar as ações que foram planejadas e monitorar essas ações também. E o nível 4, ou nível pleno, é o nível de excelência. Então, é aquele RPPS que consegue atender ao mais alto nível de exigência. Então, todas as 24 ações do programa Progestão, ele precisa ser contemplado dentro do RPPS que se certificou no nível 4. Os níveis que nós podemos ver, eles vão gradativamente aumentando o grau de exigência, né? E acredito que o RPPS que opta por começar do nível 1 e ir galgando os outros níveis, exatamente para a cultura da certificação ser impregnada no RPPS, na cultura de toda a equipe envolvida, porque demanda que a equipe toda conheça um pouco do Progestão, saiba que o RPPS está nesse processo de preparação, nessa engrenagem, na manualização, no mapeamento, em tudo que está envolvido para ser uma ação transparente e que todos façam parte. E aí, a cada nível que vai avançando, a equipe já está mais engajada e já está acostumada com aquela política do Progestão. Então, acredito muito que alguns optam por seguir nesse contexto. E, Edinalva,
é preciso seguir nível a nível? Nível 1 primeiro, 2, 3 e 4, ou eu posso pular do nível para o outro? Digamos, eu estou no 1, mas eu senti que eu estou já preparada para buscar o nível 4. Eu posso ir direto para o nível 4? Pode sim. Internamente, né, nós como assessoria recomendamos que faça um levantamento diagnóstico para identificar internamente quais são as suas capacidades, aquilo que vocês já estão desenvolvendo de ações voltadas para os requisitos do programa Progestão. Mas, após a certificação no nível 1, por exemplo, você precisa permanecer nesse nível por pelo menos um ano e após esse período buscar a elevação de nível, seja para o nível 3 ou direto para o nível 4, se você identificou internamente que você já possui as condições necessárias para fechar todos os requisitos das ações. No diagnóstico, então, é possível uma RPPS que, eu acredito que eu estou preparado para o nível 1, mas quando faz o diagnóstico fala, não, você já está preparado para o nível 3, por exemplo. E aí ele já pode ir diretamente para o nível 3. Caminhando para o final do nosso podcast de hoje, porque nós faremos outras séries com mais detalhamento. O próximo podcast, inclusive, será um detalhamento de controles internos, dessa dimensão de controles internos. E, Edinalva, quais são os ganhos do RPPS na obtenção do Progestão? Como ganhos, nós temos primeiramente a redução da incidência de erros, né? Então pensa, você diminuir a incidência de falhas na concessão de benefícios, falhas em processos operacionais, onde eu não sei para onde devo tramitar tal processo. Então, quando você institui, você organiza os seus processos internos, você tem bem definido qual que é o processo que realiza, quem que realiza e para onde que ele vai destinar, né, essa operação toda. Os papéis são bem definidos. Os papéis são bem definidos. Exemplo, exato. Agora que mudou a gestão de muitos municípios, com eleições, o Progestão ele tem um papel fundamental, que é deixar a engrenagem funcionando. Então, se entrou uma equipe nova, entrou pessoas novas para atuar ali no RPPS, com os processos definidos, ele vai primeiro estudar aqueles processos, ver onde ele se encaixa no processo e começar a atuar com aquela finalidade. O RPPS que não tem progestão, por exemplo, as pessoas entram e ficam perdidas, porque não sabem o que fazer, para onde ir, que caminho seguir, qual é a trilha, qual é o fluxo e afins. E o progestão, ele dá essa possibilidade. Então, esse ganho, ele é excepcional para o RPPS. Exatamente. Então, com isso, nós temos também a diminuição de interferências políticas, né? Então, quando você tem esses processos, essa estrutura bem definida, os papéis bem definidos, a pessoa que está ocupando o cargo, ela sabe exatamente qual vai ser o papel dela na contribuição, né, daquelas operações, e ela vai se encaixar ao processo, e não o processo vai se encaixar à pessoa. Exatamente. Então, esse é um dos principais ganhos. Além desse ganho, nós temos o reconhecimento, né, pelo mercado onde o RPPS atua, pelas instituições financeiras. O RPPS pode pleitear o título, né, de investidor qualificado. Então, com o RPPS certificado pelo programa Progestão, ele pode galgar em investimentos, né, investimentos mais arrojados, que performam melhor, que trazem mais benefícios, mais rendimentos para esses fundos. Podemos observar que os RPPS considerados como case de sucesso são aqueles que geralmente têm progestão. Exatamente pelo nível de organização que o Progestão proporciona para esse RPPS. Isso é um diferencial muito interessante. Exato. Como benefícios, nós temos ainda a facilidade, né, que os órgãos de controle externo encontram para atuar dentro desses RPPS. Nós temos, por exemplo, alguns tribunais de contas que recomendaram a adesão, né, que os RPPS façam a adesão ao programa Progestão. Então, no mínimo, protocolar o termo de adesão junto ao CODPREV, demonstrando interesse em desenvolver esse programa dentro do seu RPPS. E o Tribunal de Contas recomendando, dá para nós observarmos os ganhos que o RPPS pode obter com o Progestão. Claro que isso é só um exemplo de alguns tribunais de contas na preocupação de que o RPPS tenha um melhor funcionamento. A Secretaria de Previdência já tem essa preocupação,
por isso da certificação, dos RPPS funcionarem melhor, ter um pouco mais de autonomia, a engrenagem funcionar adequadamente. Essa é uma preocupação. E aí os órgãos de controle vêm referendar nesse aspecto, dizendo, RPPS, você que ainda não é certificado, busque a certificação, você vai melhorar, você vai crescer, você vai evoluir, vai adquirir outro patamar com Progestão. Essa é a mensagem que o Tribunal de Contas está passando para o RPPS. Sim. Como outro benefício, nós temos a facilidade, né, para tomada de decisão. Então, toda a ferramenta de gestão da qualidade, ela funciona para isso. Então, para facilitar que os gestores tenham tomadas de decisão baseadas em fatos, em evidências. Então, se você tem a rotina instituída para emissão de relatórios de ouvidoria, de controles internos, então esses gestores vão instituir dentro dessas rotinas no RPPS controles que ele realiza a fim de tomar as melhores decisões, olhando sempre para o direcionamento estratégico, para o que se objetiva alcançar no RPPS. E nada melhor do que tomar decisão com base em números, em fatos. E o Progestão, ele te dá essa possibilidade de você criar metas a serem atingidas, você vê por horizonte, você está no ponto A, quer chegar no ponto B, o que eu preciso fazer para chegar no ponto B? E aí você ter os indicadores para isso, o que eu tenho que fazer para eu chegar no nível que eu quero chegar, de organização, de resultado, de entrega e outros que o RPPS pode estabelecer. Então é um ganho muito interessante nesse sentido, exatamente dele ver, eu estou aqui hoje, mas eu quero chegar em tal horizonte, e aí ele te dá essa projeção e você conseguir atuar vendo os números, eu atingi, não atingi, por que não atingi, o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo, e quais são as pessoas, aonde está travando o meu processo, aonde está o gargalo, e aí você consegue monitorar isso para aprimorar as atividades e assim conseguir chegar no resultado esperado. Exatamente. Então, falou uma gestora, uma grande gestora que nós temos aqui dentro da empresa, né? E a Agenda Assessoria, como alguns sabem, ela é certificada pelo programa ISO 9001. Então, não é certificada pelo Progestão, porque não é um RPPS, é uma empresa privada, mas a Agenda Assessoria, ela é certificada pela ISO 9001. Que tem quase que os mesmos níveis, não são níveis, porque a ISO não, mas tem exigências também que precisam ser atendidas, conformidade, evidências similares ao Progestão. Exatamente, exatamente. E como último benefício que eu tenho para listar, né, dentre vários inúmeros outros, né, mas dos benefícios maiores, é a sustentabilidade, né, essa busca pela sustentabilidade do fundo financeiro do RPPS. Então, quando você estabelece, né, esses critérios com horizontes definidos, onde eu quero chegar, quais os gaps que eu preciso corrigir, você identificou eles, você vai viabilizar que as correções ocorram. E com isso, né, esse fundo vai alcançar a tão esperada sustentabilidade para garantir... O equilíbrio financeiro e atuarial, que é a busca constante da RPPS, né, eu ter receita suficiente para eu conceder os benefícios, arcar com os benefícios previdenciários. Exatamente. E garantir, assim, né, a concessão dos benefícios dos servidores, que são os maiores interessados nesse contexto todo. E nós temos um outro ganho, que é em relação ao empréstimo consignado. Aqueles RPPS que possuem certificação do Progestão, eles podem alocar até 10% do patrimônio para empréstimos consignados. Então tem esse ganho aí que eu acrescento nesse rol que você citou, tão importante. Exatamente. Então fica dentro daquele, né, daquela redoma ali dos investimentos mais arrojados. Então o RPPS que não é certificado pelo Progestão, ele pode alocar até 5% dos seus recursos. O RPPS certificado em qualquer nível do programa Progestão, ele pode dobrar, né, esse volume de recursos que ele vai alocar. Então ele pode ir para até 10% do seu volume investido. Muito bem, Edinalva, foi muito bom nós fazermos essa introdução à certificação Progestão, porque, como eu mencionei, faremos uma série para você maratonar de 5 episódios aí relativos ao tema Progestão, que é tão importante como nós já mencionamos. Edinalva, quero deixar você à vontade para suas considerações finais, considerando que você estará aqui durante mais 4 episódios para nós conseguirmos esgotar o tema Progestão.
Então, como considerações finais, né, gostaria de agradecer, né, agradecer pelo convite, pelo interesse no tema. Eu fico muito feliz de receber o convite, mas sobretudo de saber que é um tema que é de interesse do nosso público, né, dos nossos clientes, dos gestores dos RPPS, dos servidores que atuam nos RPPS, conhecer um pouquinho mais sobre esse universo voltado para a certificação institucional, para o Progestão. Então, uma das nossas missões, né, quando a gente desenvolve um trabalho de assessoria dentro do RPPS, é trazer, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com todos que atuam dentro do RPPS, não somente com os dirigentes, com os presidentes, né, com os gestores, com a alta gestão do RPPS, mas o interessante mesmo é quando todos, né, se sentem pertencentes a esse processo e sabem, entendem realmente qual que é o meu papel na contribuição dos resultados que o RPPS pretende alcançar. Independente das pessoas, é o resultado final que se busca, que é a satisfação, que é o bom atendimento, o bom serviço público prestado. E a qualidade? A Edinalva é a nossa coordenadora de qualidade, é aquela pessoa que geralmente é classificada como chata, que pega no pé, que tem que ter evidências, tem que ter documento, tem que estar formalizado para poder, assim, alcançar a certificação, porque a auditoria exige todas essas formalizações para atingir o que é desejado e o que está estabelecido na norma para então obter a certificação. Mas é um papel fundamental, nós precisamos de pessoas assim, que monitora, que pega no pé mesmo para que as coisas... Chatas! Exato, para que as coisas aconteçam. E o nosso Agenda Cast fica por aqui. Muito obrigado, Edinalva, pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço a participação de vocês. Você que ainda não segue os nossos canais, siga-nos e fique à vontade para comentar, para compartilhar e ainda assim nos recomendar para os colegas de RPPS, para empresas que atuam no ramo, e estamos à disposição para contribuir com o que for necessário. Para nós, o mais importante é o RPPS bem informado. E ficamos por aqui. Até mais!